dia, sejam todos bem-vindos a mais um espaço de formação, a mais uma TPC, né, o nosso segundo bloco aí, que nós vamos apresentar. Eu sou a professora Lucilene, está comigo aqui no estúdio a professora Gisele. Bom dia, Gisele. Bom dia, Lu. Bom dia, professores. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês gostem aí da formação de hoje. Eles vão gostar. Vamos começar, então? Vamos começar apresentando a equipe de Ciências Humanas, né? O pessoal que vocês já conhecem, que ajuda a gente a escrever aí as formações que a gente traz para vocês. O professor Ademir, que estava aqui com vocês, né? A professora Gisele, a professora Juliette, que está de férias, bom descanso, eu e a professora Sandra. O tema da nossa pauta de hoje vai ser o Sistema de Informação Geográfica, o SIG. Então, vamos pegar, né, vocês já estão aí com o caderninho de anotação, o diário de bordo de vocês, para a gente anotar as eventuais dúvidas, né, para que a gente possa, ao final, fazer aí a nossa avaliação. Os objetivos da formação de hoje, nós temos 3 objetivos aí a cumprir. Compreender os avanços da cartografia, bem como os produtos da geotecnologia ao longo dos anos e sua aplicabilidade nos dias atuais. Associar a cartografia escolar aos produtos cartográficos da atualidade e aplicar o Sistema de Informações Geográficas, os SIGs, em sequências didáticas alinhadas ao currículo. Então, para a gente, né, vamos ver aí o nosso percurso dessa manhã. Nós vamos passar por uma sensibilização, pela história da cartografia, um breve resumo. Vamos falar do geoprocessamento e as geotecnologias, a cartografia escolar, a cartografia e o SIG no material da SEDUC, os desdobramentos, o saber mais, a avaliação e as referências. Não podemos esquecer, né, quais são as competências que estão atreladas à formação de hoje, então nós vamos passar rapidamente aqui pelas competências gerais, a competência de número 1, a competência de número 4 e a competência de número 5. Vamos aqui nas competências socioemocionais, né, é muito importante que a gente consiga, além de desenvolver o cognitivo através das competências gerais, das competências relacionadas com os componentes, as competências socioemocionais também, né, como a gente sabe, elas têm que estar concomitantes aí com esse desenvolvimento cognitivo. Então, a gente está sugerindo para a formação de hoje a competência abertura ao novo, que está relacionado à curiosidade para aprender, à imaginação criativa, e a autogestão, que está relacionado com a organização e a persistência. Então, sempre lembrar da intencionalidade pedagógica aí através também das competências socioemocionais. As competências da área de ciências humanas, a competência de número 2, de número 5 e a de número 7. As competências de geografia, competência 1, a competência 3, a competência 4 e a competência 5. Competências do componente de história, competência 1, 5 e 7. As competências do novo ensino médio, então nós temos as duas competências aí, a competência 1 e a competência 2, que está atrelada aí à nossa formação. Então, para a gente iniciar aí, né, com uma sensibilização, onde vocês vão poder participar com a gente através do chat, respondendo a seguinte pergunta. Em sua opinião, qual é o melhor lugar para instalar uma farmácia? Nós vamos dar 3 minutos para vocês participarem com a gente no chat. Então, vamos lá?
voltamos. Obrigado pela participação de todos. Eu vou ler alguns comentários que vocês fizeram. Houve uma participação grande, eu agradeço. Vamos começar aqui com a professora Ivone. Ela colocou assim: no bairro que tem maior número de moradores ou em lugares de fácil acesso, a professora Edneia, ao lado de uma escola, hospital, casa de repouso. A professora Edilene: pode ser essencial em qualquer lugar da cidade, é importante. Verdade, né? A gente precisa mesmo. O professor Rafael: ruas grandes ou até mesmo calçadão, com maior número de circulação de pessoas. Então, a gente teve bastante participação, professora Gisele. Ai, obrigada, Lu. Bom, professores, eu acho que vocês acertaram em cheio, né? A gente, na verdade, hoje em dia a gente consegue localizar uma farmácia num ponto que seja essencial aí para todo mundo, que a sociedade precisa, mas de modo que também os lucros sejam otimizados, por exemplo, né? E seja útil aí para a sociedade. Então, realmente, próximos aos hospitais, a casa de repouso, a bairros residenciais, é interessante, a largas avenidas, né? Dependendo aí para correr, entrar na farmácia, pegar o remédio e tudo mais. Então, são fatores, variáveis que a gente pode, por exemplo, trabalhar num sistema de informação geográfica, fazer uma álgebra lá, uma análise, e aí o próprio sistema conseguir identificar para a gente, espacializar para a gente, quais seriam os melhores locais aí para instalar uma farmácia, certo? Então, o que a gente vai trabalhar hoje, especificamente, é a geografia aplicada, tá? Fazendo jus aí do nome da nossa área de conhecimento, né? Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Mas, para isso, a gente vai fazer um retrospecto aí para a gente entender como que a cartografia, que está totalmente relacionada à geografia, chegou nesse nível, né, de a gente conseguir localizar exatamente aí um ponto exato que otimize toda a situação que a gente deseja, certo? Então, a gente vai fazer um retrospecto histórico para entender isso, com essa evolução cartográfica, que eu imagino que vai ajudar bastante aí os professores das outras áreas, né? Eu sei que esse retrospecto os professores de geografia já estão acostumados, mas vai ajudar os professores a pensarem, das outras áreas, principalmente, no pensamento cartográfico que pode auxiliar aí na filosofia, na sociologia e até mesmo na história. Combinado? Então, próximo slide, por favor. A gente vai começar aí com essa fotinho. Observem que é um mapa aí do Brasil, em 1519, logo depois aí que ele foi, entre aspas, descoberto, e o mapa do Brasil em 2021. Né? Vamos comparar aí as diferenças de um para o outro. Né? No passado, esse mapa aí de 1519 ele é muito mais artesanal, né? Praticamente uma pintura. Ele foi feito aí por cartógrafos. Observem que as bordas dele, né, o contorno, está altamente detalhado, cheio aí de informação, né, super rico, ao passo que o interior é um desenho. Né? Teoricamente, é o que acontecia. Os cartógrafos eles não tinham como adentrar o interior do país naquele período, né? Não conheciam, por conta aí da Mata Atlântica, das serras e tudo mais. Então, eles colocavam desenhos imaginando o que poderia ter ali dentro, com base com o que eles viam no litoral, na costa, certo? Já o mapa de 2021, a gente consegue ver que é um mapa digital, né? Um mapa feito pelo computador. O contorno, assim, é muito preciso, né? Tem uma escala, o que o outro não tinha, né? O outro é um pouco desproporcional e tudo mais. Ele foi produzido aí a partir de imagens de satélite. A gente vai ver um pouquinho aí como é feito esse tipo de produção hoje e tudo mais. Então, a gente observa que ele é muito mais real, né? Corresponde muito mais à realidade. Para a gente entender, então, como chegou nesse nível de hoje em dia, né? Nesse mapa aí tão bem detalhado, a gente vai voltar lá no passado, nos povos da antiguidade, que é o próximo slide. Povos da antiguidade, pessoal, é o que o mundo ocidental antigamente falava aí de pré-história, né? O período anterior à escrita, tá? Então, nesse período, a gente teve aí os primeiros mapas, né, digamos assim, porque o ser humano, desde os seus primórdios, eles tinham sim a necessidade de se localizar ou demarcar o território de caça e algo nesse sentido. Então, a gente vai destacar aqui 4 mapas, né, desse período, para a gente perceber como eles foram, então, evoluindo aí ao longo dos tempos. O primeiro que eu queria destacar para vocês é a Carta da Navegação das Ilhas Marshall. Para quem não sabe, Ilhas Marshall fica aí a nordeste da Austrália, no Oceano Pacífico, lá junto com um monte de outras ilhazinhas, né? E olha o mapa deles, está aí na tela para vocês, né? Então, são conchinhas bem pequenininhas, não sei se vocês conseguem ver esses pontinhos, são conchas, né, do mar, ligadas por entrelaçados de fibras de palma,
certo? E como já diz o nome, é carta de navegação. Lembrando que ilhas, mares são ilhas, né? Então era muito importante aí ter mapas de navegação aí para a sociedade que vivia aí nessas ilhas, tá bom? A gente tem também nesse período o mapa de Gassur, que é um mapa lá produzido no atual Iraque, né, pelos povos da Babilônia, e ele foi construído, esse a gente não tem imagem, tá? Mas ele foi construído aí com uma placa de barro cozido ao sol, né? E aí a gente tinha as informações importantes daquela época para eles, então, por exemplo, o rio Eufrates, né, ali na Mesopotâmia, e cadeias montanhosas, por exemplo. O mapa rupestre, ele é mais parecido aí com uma pintura rupestre realmente, que a gente foi encontrado ele também, um dos mais antigos, né, lá no vale do rio Pó, no norte da Itália, e ele representava toda a organização camponesa também. Ele é um mapa bem importante aí desse período aí da antiguidade, né? E o mapa do mundo babilônico, o mapa mundo babilônico é esse que vocês estão vendo aí, ele não corresponde à realidade. Nele não dá para ver muito bem, né, mas o centro dele estaria a Babilônia, e em volta seriam outros povos, né, que habitavam a região, mas, por exemplo, não contempla aí no mapa os povos, o Egito, né, os egípcios e os persas. Então, a gente pode perceber que esse mapa, por exemplo, ao contrário dos outros, eles não correspondem à realidade, mas ele tinha uma característica aí de trazer a Babilônia para o centro, né, mostrando o poderio, o poder político, militar, enfim, da época, que é o que acontece até hoje, né, nos mapas, e a gente vai ver aí nessa evolução, né, que à medida que a gente vai evoluindo, uma cidade específica, uma região é colocada aí no centro para destacar o seu poder de alguma forma, tá bom? Então, próximo slide, a gente já avança um pouquinho para a Antiguidade. Na Antiguidade, a gente destaca aí a Grécia, a Roma e o Egito. A Grécia, na verdade, gente, é a base aí da cartografia atual, veio dos gregos. Vamos destacar aí o mapa do Erastótenes, que já contemplava aí, por exemplo, os paralelos e meridianos e tudo mais, que é esse primeiro mapa que vocês estão vendo aí, parece uma lagosta, né? Que era um mundo conhecido na época. E a obra Geografia de Ptolomeu, né, que também demonstrava aí as terras conhecidas, e nesse mapa já existia aí a rede de coordenadas e a orientação, que a gente usa até hoje aí nos nossos mapas. Então, ele super influenciou aí a cartografia moderna, sendo inclusive reproduzido no período do Renascimento, tá? Em Roma, a galera lá não era tão assim avançada nos termos dos estudos dos mapas como a Grécia. Então, em Roma, o mapa, eles ainda consideravam aí a Terra como um disco plano. No centro do mapa de Roma ficava Roma, né? E ele era mais utilizado aí para uma função administrativa do Império. Então, tinha muitas informações. E as estradas, né, que a gente comentou até na ATPC da semana passada, as estradas romanas, justamente porque a ideia dos mapas romanos era fazer o controle do império em si e não necessariamente aí conhecer, visualizar aí o mundo conhecido na época. O Egito, então, ele assim, não se destacou muito nessa parte da cartografia, mas a gente pode destacar, no caso, os mapas cadastrais. Lembrando que o Egito, na antiguidade, ele era um grande fornecedor de grãos, de cereais, certo? Então, os mapas no Egito começaram aí com Ramsés II, e a ideia era arrecadar os impostos. Então, medir o tamanho das propriedades para saber quanto mais poderia pedir de impostos aí para cada povo da sociedade. Avançando mais um pouquinho, já na Idade Média, observem que o mapa da Idade Média ele tem toda uma característica aí, cristã, né? Foi totalmente influenciado aí pelo catolicismo, e ele é muito parecido com o mapa romano, com a diferença que no centro aí, onde tem esse T, chamado aí o mapa T no O, né? No centro aí do T, seria Jerusalém, que ficaria no centro, não mais Roma, tá? A volta dele, em volta do O, seria o oceano, e eles consideravam também aí que era muito prudente para a população navegar próximo à costa, porque o oceano tinha vários monstros nos mares e tudo mais, que ia engolir todo mundo, justamente dando esse quesito aí de medo, né, para a população. E esse T, ele representava aí a convergência, né, entre o mar Mediterrâneo, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem a Ásia. De um lado tem a Europa, está escrito aí, do outro a África. Então, a parte do T que divide a Europa da África seria o Mar Mediterrâneo.
a parte do T lá de cima, que divide a Ásia da Europa, seria o rio Don, que é um rio grande que existe ali na Rússia. E a parte do T, que divide a Ásia da África, seria o rio Nilo, certo? Então, a ideia desse T era a confluência aí, né, o tripartido aí entre os 3 continentes conhecidos na época. Também há alguns que dizem aí que se refere à cruz de Cristo, né, da Santíssima Trindade, e com certeza também faz total sentido por conta da religiosidade, ok? Um pouquinho mais para frente, a gente tem aí a cartografia árabe. Na verdade, enquanto a Europa estava naquele período lá todo, né, medieval e tal, a Idade das Trevas, digamos assim, no âmbito da cartografia, paralelamente, a cartografia árabe conseguiu recuperar aí os ensinamentos dos gregos clássicos com o Al-Idrisi. Esse cartógrafo, ele fez esse mapa aí, que está mostrando para vocês, que é a tábula rogeriana, e ele coloca, observe, quem tiver celular até pode inverter agora aí a telinha, porque ele coloca o norte embaixo e o sul em cima, e como é um mapa árabe, no centro aí o Oriente Médio, né, aí a Península Arábica, certo? Esse mapa, por conta aí da Europa toda estar no período da Idade Média, ele prevaleceu por mais de 3 séculos como sendo o mais preciso do mundo naquele período. Queria só fazer um destaque que Al-Idrisi, Idrisi, na verdade, hoje em dia também é o nome de um programa de geoprocessamento que se usa principalmente na área do sensoriamento remoto, tá? Então, por isso que a gente também destacou a cartografia árabe aqui. Ainda lá no Oriente Médio, agora indo um pouquinho mais para o Oriente, né, a gente tem o que aconteceu na cartografia na China. Na China, nesse período árabe, no próximo slide, se vocês derem uma olhadinha, a gente pode perceber que era o mesmo sentido aí da cartografia romana, né? A China estava muito voltada aí para o controle das suas próprias fronteiras, então ela não estava interessada muito em mapear o que tinha ao seu redor. Nos mapas chineses, que eram feitos em papel de seda, até aparecia aí a Europa, a África, mas muito assim no canto, né? Só para dizer que estava ali, mas o grande foco, o grande detalhe estava voltado principalmente aí para as regiões dentro da própria China, né? A fronteira era uma questão muito importante, por isso aí que nessa foto a gente destaca aí as muralhas da China, né? Nesse sentido, tá bom? Continuando então, ainda a gente agora volta para a Europa, né? Então todo esse período aí, enquanto estava na Idade Média na Europa, acontecia mais ou menos esse movimento aí, tanto no Oriente. E agora a gente vai voltar na Europa, finalzinho da Idade Média, no próximo slide, que a gente vê que começa a desenvolver um outro tipo de cartografia. Já no final aí do século VIII, mais ou menos, 13, a gente tem aí as cartas portulanas. As cartas portulanas, também chamadas aí de cartas de marear, né? Elas foram muito utilizadas na navegação no mar Mediterrâneo. Então, esse mapa aí tem esses tracinhos, né? Esses triângulozinhos, essas triangulações, que seriam as rotas, né? Desenvolvidas aí nas cartas portulanas, que ajudava muito no comércio e na navegação, principalmente no mar Mediterrâneo. Porém, essa cartografia desenvolvida aí nesse período, ela foi crucial para ajudar depois os grandes navegadores, né, a encontrar aí, por exemplo, a América, né, o novo continente, também descobrir aí os caminhos para as Índias, né, e ela representava aí o espaço a partir desse ponto de vista dos europeus, né, e até hoje a gente tem aí essa visão, né, de que a Europa está mais ou menos no centro do mapa mundi, na verdade está o Oceano Atlântico, né, mas a gente tem aí sempre a Europa com um destaque. Então vem aí dessa parte aí das grandes navegações, né, no período aí já do Renascimento. Lembrando que essa carta portulana ela surgiu um pouquinho antes do Renascimento. No Renascimento, especificamente, eu queria destacar apenas um detalhe, que foi um período em que nasceu a imprensa. Então, até então, toda essa cartografia que foi desenvolvida, ela era elitizada. E a partir do Renascimento com a imprensa, os mapas começaram a produzir cópias, né, e produziu aí... conseguiu difundir aí para a maior parte da sociedade. Não toda a sociedade, obviamente, mas assim, foi um avanço um pouco maior nesse sentido no âmbito da cartografia. Idade Moderna agora, vamos continuar aqui. A gente tem a projeção cilíndrica de Mercator que se destaca.
nos Atlas de Ortelius. Lembrando aqui que os Atlas de Ortelius é um conjunto de vários mapas feitos na época por vários cartógrafos, entre eles o Mercator. E a ideia desse Atlas, na verdade, a palavra Atlas, a primeira vez que foi usada foi justamente por Mercator para dizer aí que é uma coleção de mapas, tá? E nessa cartografia aí de Ortelius, a gente destaca, nesse primeiro mapa aí perto do Libras, a gente tem justamente um mapa feito por Mercator com a projeção cilíndrica, né, que é os paralelos e os meridianos, latitude e longitude, em ângulos retos, né? E o mapa mundi, aí o Theatrum Orbis Terrarium, né, que é o modelo completo da Terra, que era o mapa aí de destaque da obra dele, também seguindo aí essa projeção de Mercator. Essa projeção a gente usa até hoje, né, e o grande diferencial dela, né, o grande problema, a limitação, digamos assim, é que nas altas latitudes, como Estados Unidos, Canadá, Europa, enfim, Rússia, elas ficam distorcidas e elas ficam muito maiores as proporções das terras, né, dessa região e também lá no extremo sul, como por exemplo a Antártida, do que elas são na realidade. Essa é uma das limitações desse tipo de projeção. Existem outras, mas a gente não vai entrar no mérito das projeções hoje aqui nessa TPC, tá bom? Avançando mais um pouquinho, observem que os mapas já estão ficando aí com uma carinha, né, mais semelhante do que a gente está acostumado. A gente tem aí a idade contemporânea. Então, próximo slide, a gente pode ver que na idade contemporânea, século XVIII, tem a Revolução Industrial lá na Inglaterra, né, os tempos modernos. Então, começam a ser construídas aí estradas de ferros, né, telégrafos e tudo mais, que exigiam um levantamento topográfico de precisão. Conseguiu, né, acumular bastante riquezas nesse período da Revolução Industrial, então foi possível investir em instrumentos cartográficos e topográficos mais aprimorados para a época, como esses que vocês estão vendo aí no desenho, né, no slide. O telescópio, o sextante e o teodolito, entre outros instrumentos que ajudaram bastante aí no avanço da cartografia, tá? Século XIX, a gente destaca aí os serviços geográficos nacionais, principalmente aí ligados às necessidades das navegações que obrigavam aí as potências militares a efetuarem levantamentos costeiros e detalhamento das projeções e tudo mais. Século XIX teve mais um avanço no âmbito nacional aí dessas grandes potências marítimas, tá bom? E aí agora, continuando um pouquinho aí na idade contemporânea, século XX. O século XX ele foi muito importante para a cartografia por conta das guerras mundiais. A primeira, a segunda e a Guerra Fria também, tá? Aqui a gente tem algumas datas importantes que vão ajudar a gente a entender como a cartografia chegou no que ela é hoje. Então a gente tem aqui, no pós-Primeira Guerra Mundial, né, o desenvolvimento aí da aerofotogrametria, lembrando que a aviação já acontecia aí nesse período, né, e foi utilizada tanto aí para o uso bélico, primeiramente, para depois ser utilizada no âmbito civil. Nos primeiros computadores surgiram aí mais ou menos na década de 40, o que vai possibilitar aí os SIGs de hoje em dia, né, mas olha como ele é antigo, os computadores. Pós-Segunda Guerra Mundial, mais ou menos aí em 1960, desenvolvido aí o sensoriamento remoto, principalmente relacionado aí à meteorologia, com satélites e radares. A gente tem a Guerra Fria, com a corrida armamentista e espacial, que super ajudou no desenvolvimento, por exemplo, do GPS, que a gente usa hoje em dia, né, e não só o GPS, mas lá a Rússia, a União Soviética na época, né, desenvolveu também o sistema deles, que é o GLONASS, a gente vai ver em detalhes também hoje isso. E aí o surgimento dos primeiros SIGs, ou seja, sistemas de informações geográficas, que vai ajudar a gente, por exemplo, a localizar aí as farmácias que a gente fez na atividade, em 1970, que começa a surgir aí mais ou menos esses sistemas, tá? E hoje eles estão muito bem aprimorados. Então aqui a gente tem uma imagem, por exemplo, aí do satélite, se puder voltar um pouquinho só para os professores verem, né, que é um dos avanços aí desse período da idade contemporânea. E hoje, finalmente, a gente chega, então, na cartografia digital, no próximo slide, que a gente vê vários produtos, né, não só um mapa muito mais detalhado e rico, né, aqui é só uma imagem do mapa, tá faltando aí legenda, título e tudo mais, mas para vocês verem que para formar esse mapa, a gente tem toda uma geotecnologia que ajuda nesse sentido, né, e que favorece aí nessa parte cartográfica, como, por exemplo, as imagens de satélites obtidas aí dos satélites, né? Então, a gente tem aí o desenho a imagem da América do Sul, por exemplo.
Os VANTs, que alguns conhecem como drones, né? Veículos aéreos não tripulados, a gente vai ver a diferença aí de um para o outro. Os GPS, na verdade, GNSS, né? São sistemas de navegação de satélite global, o GPS é um deles. As aerofotos e os monitoramentos, programas de computadores e tudo mais, que facilitam hoje em dia as atividades cartográficas, deixam a leitura dos mapas cada vez mais assertivas e rápidas, né, de acordo aí com a informação que se deseja espacializar. Ok? Foi um breve resumo realmente dessa parte, só para a gente entender como chegou, né, no que a cartografia é hoje, e aí sim agora a gente vai para a parte principal aí da ATPC de hoje. Para isso, a gente vai fazer uma interação com vocês. Eu vou querer perguntar aqui, né, se vocês já ouviram falar de geoprocessamento e sistemas de informações geográficas aí na vida. Professor de geografia, com certeza sim, mas eu quero saber também dos outros professores. Se vocês conhecem, já trabalharam, conhece alguém que já trabalhou com isso. Traz aqui as respostinhas no chat para a gente começar a introduzir essa segunda parte aqui da ATPC. Um minutinho no chat, pessoal. Esa que hace que me mires lindo y por besar tu boca. Yo brindo otra copa, pa' también yo ponerme de lindo. Doble M. Brindo por esa segunda copa, hay que ver cómo coloca. Más me vuelve loco cuando tú te vuelves loca. Con un solo hielo a mí me sobra. Chupitos de Jagger que no alteran las hormonas. Tú no sabes cómo me sabía un cigarrito ahora, o esos besos ricos que me encantan, que me acaloran. Vamos perreando como si no hubiera hora, no puedes pararnos, esto es tuyo y mío ahora. Me hace una copa, la catita loca, esa que hace que me mires lindo por besar tu boca. Yo brindo otra copa, pa' también yo ponerme de lindo. La segunda copa, la catita loca, esa que hace que me mires lindo por besar tu boca. Yo brindo otra copa, pa' también yo ponerme de lindo. Está muy fina, camine con... Professora Gisele, a gente teve bastante contribuição dos professores, mas a maioria conhece o GPS. Certo. O GPS, então, só para a gente fazer a introdução, é uma das geotecnologias do geoprocessamento. E a gente vai entender como é que funciona tudo isso agora. No slide seguinte, a gente tem justamente a pergunta, o que é geoprocessamento, né? Eu vou ler a definição do INPE para vocês, para poder explicar melhor. É um conjunto de tecnologias voltadas à coleta, armazenamento, também diria, e tratamento de informações espaciais para um objetivo específico. Então, lembrando da nossa farmácia, né, a gente quer localizar qual é o melhor lugar para colocar uma farmácia, né? Então, a gente vai coletar uns dados, pensar aí nas variáveis, tratar esses dados para a gente conseguir descobrir qual que seria a localização exata, né, melhor, enfim, assertiva. As atividades envolvendo o geoprocessamento são executadas por sistemas específicos, mais comumente chamados de sistemas de informação geográfica. Então, aonde que eu vou tratar esses meus dados que eu consegui, essas informações? No SIG, certo? Num sistema de informações geográficas. Uma coisa importante para destacar aqui para vocês é que o geoprocessamento, ele lida sempre com dados georreferenciados. O que são dados georreferenciados? São dados que possuem latitude e longitude, ou seja, uma localização. Então, todos os meus dados lá da farmácia, por exemplo, eu vou precisar, vou mapear a concorrência, né, para não colocar uma muito perto da outra. Então, eu vou precisar do endereço dela, certo? A localização, preferencialmente aí o lat long, mas o endereço também já ajuda. Entre outros fatores, certo? Avenidas também, eu vou precisar localizar essas grandes avenidas, onde que elas estão no mapa, né? Na região que eu quero. Então, todas as informações coletadas, elas têm que estar georreferenciadas. No geoprocessamento também, é muito importante aí, é uma ferramenta que a gente usa para tomada de decisões. Vide aí a nossa farmácia, né? Então, se a gente montar uma álgebra lá no SIG, falando, eu quero que você me mostre aqui, computador, os bairros residenciais próximos a hospitais, que tem shopping centers, né? Às vezes tem muita farmácia em shopping centers, por exemplo, com terrenos entre, sei lá, de 100 a 200 metros quadrados. Espacialize isso para mim. Você coloca numa fórmula, numa álgebra para o programa, de modo que ele entenda essa equação, e aí ele vai espacializar, com base nos dados que ele tem, quais seriam os melhores locais aí para, por exemplo, instalar a farmácia. Certo? Então, mais ou menos, seria isso. Já o processamento é um conjunto das técnicas.
No próximo slide, a gente deixa isso um pouco mais claro a partir de um desenho. Então, o geoprocessamento seria um conjunto maior, né, que engloba aí todas as geotecnologias existentes. Existem muitas tecnologias, aqui a gente tem desenho até de algumas, né? GPS, como vocês falaram, é uma delas. Banco de dados geográficos é outra. Satélites é outra, satélites orbitais. Vantes ou drones são outras. E assim por diante. Há aviões, né? E sistemas de informações geográficas. No próximo slide, a gente tem uma lista de várias, tem muitas, né? Mas aí as mais conhecidas de vocês. Então, a topografia não deixa de ser também uma geotecnologia, sensoriamento remoto orbital, aerofotogrametria, veículos aéreos não tripulados, GNSS, Sistema Global de Navegação por Satélite, exemplo GPS, bancos de dados geográficos, WebGIS e assim por diante. Os que estão em azul hoje são justamente as geotecnologias que a gente vai destacar nessa pauta, porque elas são geralmente as que mais caem, por exemplo, em vestibular para os nossos estudantes do ensino médio, né? Com perguntas do tipo, e o satélite Ciber é um satélite do Brasil em parceria com que país? O que significa GPS, né? O que é um SIG? Né? Já começaram a cair esses tipos de pergunta aí no vestibular. Então, é interessante a gente passar esse tipo de informação aí para os nossos estudantes. Próximo slide, então, a gente vai começar com o sensoriamento remoto. Lembrando que a gente vai destacar só essas 4 hoje, tá? No sensoriamento remoto, a gente tem aí toda uma definição, né, sobre o que é o sensoriamento remoto. Os slides vão ficar disponíveis para vocês. Mas eu queria deixar, assim, tentando ser didática, o que seria? Né? O sensoriamento remoto é um conjunto de técnicas de obtenção de informações, sendo que essas informações, elas vêm para a gente em formato de imagens. Por isso que a gente chama de imagens de satélite, certo? Relacionadas a um objeto que a gente esteja aí monitorando, né, ou uma área, enfim, sem que haja contato físico com esse alvo, né? Ou seja, por isso que é remoto, é através de sensores que a gente vai colocar aí num satélite, por exemplo, num carro, vai direcionar esse sensor aí para um objeto que a gente queira, e aí através aí da radiação eletromagnética emitida aí para os objetos, a gente vai receber essa informação no sensor, e aí a gente vai geoprocessar isso num formato aí de imagens de satélite. A grosso modo seria isso. Aí ele tem uma definição bem mais técnica aqui, diferencia aí sensores remotos e tudo mais, mas eu acho que o que vale a pena destacar principalmente aqui é isso. E destacar também que no Brasil, quem trata bastante aí dessa questão aí do sensoriamento remoto é o INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. São os órgãos aí que mais trabalham com o sensoriamento remoto, mas os dados deles também estão disponíveis para a gente aí na internet, para todos os usuários, para quem quiser. O próximo slide tem uma figura que explica um pouquinho melhor isso, e eu acho que vai ficar mais claro para vocês entender o que é sensoriamento remoto. Então, a gente tem aqui um satélite, deixa eu até entrar aqui, produção, se puder filmar aqui, fica mais fácil, vamos ver se vai dar certo. Então, a gente tem aqui um satélite, certo? E dentro desse satélite, a gente tem acoplado um sensor, certo? Sensor satélite. Aí, o Sol, ele emite radiação para a cidadezinha, e aí cada objeto da cidade reflete essa radiação, né? Cada objeto tem uma reflexão diferente, aí que é chamado aí de albedo e tudo mais. O sensor recebe essa radiação refletida dos objetos, manda para a estação de recepção e processamento essa informação, e aqui é transformado essa informação eletromagnética numa imagem. No caso aí, imagem de satélite pronta para uso, certo? Então, essa é a ideia esquemática do que vem a ser um sensoriamento remoto, tá, pessoal? No próximo slide, a gente tem aí alguns tipos de sensoriamento remoto que pode ocorrer. Os níveis de coleta da imagem. Por exemplo, se a gente tem um sensor, a gente pode colocar um sensor onde a gente quiser. A gente está mais acostumado a pensar em sensor no satélite, né? Mas a gente pode colocar, por exemplo, num carro, na nossa mão, por exemplo, num ser humano, em pessoas, né? E aí a gente diz que o nível de coleta vai ser no solo.
Quem aqui já viu, por exemplo, o carro do Google Earth, né, passando aí, do Google Maps, passando pelas ruas, né, tirando fotos e tudo mais, ele tem um sensorzinho ali também, né? Então, seria mais ou menos essa ideia aí de nível de coleta no solo. Nível de coleta aéreo é quando a gente coloca esse sensor do sensoriamento numa aeronave, por exemplo, ou num veículo aéreo não tripulado, né? E a gente coloca, acopla esse sensorzinho e ele começa também a tirar fotos, né? Digamos assim, da região, enfim, do solo, com uma área bem maior do que, por exemplo, uma imagem de solo, certo? O projeto Radam do Brasil, por exemplo, da década de 70, ele utilizava aí essa estratégia aí de fotografias aéreas, tá? E a gente tem também o nível de coleta orbital, que aí sim vem dos satélites que já estão fora do planeta Terra, né? E aí tem os sensores lá, e aí as imagens são muito maiores, muito ampliadas. Só que os sensores orbitais, dependendo aí da resolução, né, do satélite e tudo mais, a gente tem um nível de imageamento, né, uma resolução espacial mais detalhada, mais aprimorada, e uma resolução espacial um pouco menor, como a gente consegue ver nessa imagem aqui do estádio do Maracanã. Né? Essa imagem do estádio do Maracanã, por exemplo, a primeira, a gente consegue ver, se eu falar para vocês que é o estádio do Maracanã, vocês conseguem identificar na imagem onde que está esse estádio, né? Porque ele é muito grande e tudo mais, ele se destaca na imagem que provavelmente deve ser uma Landsat, que tem aí uma resolução de 30 metros, mais ou menos. Então, quanto mais a gente der zoom, vai ficar estourado o pixel da imagem, né? Porque a gente não vai conseguir ver. Agora, se a gente usar um satélite, né, que traz para a gente uma imagem mais detalhada, como, por exemplo, uma Iconos ou uma QuickBird, enfim, a gente vai ter uma imagem do Maracanã muito bem detalhada. Inclusive, aí acho que é o Maracanã até já reformado, né? Então, ele fica bem nítido. A gente consegue ver até a piscina aí do clube dele, certo? De tão alta que é a resolução aí desse tipo de imagem. Então, dependendo do satélite, né, a gente pode ter imagens de alta resolução ou de média resolução, que é o que a gente chama aí, por exemplo, uma Landsat. A Landsat é um satélite aí que fornece imagens que ajudam principalmente a gente no trabalho com pesquisas ambientais, tá bom? A gente tem também a CIBERS, que é uma parceria aí do Brasil com a China, né? Pergunta de vestibular, inclusive, e ela trabalha também nesse sentido aí de também fazer análises aí espaciais, principalmente aí na região da Amazônia, tá bom? A gente tem o SPOT, que é um outro satélite da França, que ele é um pouco mais detalhado, aí 20 metros, que também ajuda a fazer várias análises, né? E tem imagens de super alta resolução, como a Iconos, por exemplo, lá dos Estados Unidos, que permite aí a gente chegar muito perto aí de vários objetos, principalmente na área urbana, né? Que os objetos são um pouquinho menores do que, por exemplo, na área rural, tá bom? A gente tem, o Brasil tem também um satélite só dele, que foi lançado esse ano, não sei se vocês ficaram sabendo, se não me engano, em março de 2021, que é a missão Amazônia. A gente tem aí uma imagem, inclusive, aí, e alguns detalhes dele no próximo slide, né? A missão Amazônia é formada aí por um conjunto de 3 satélites. Então, a gente tem o Amazônia 1, que foi lançado em março, o Amazônia 1B, que ainda está em projeto, né, ainda não está em funcionamento, e o Amazônia 2. Em conjunto, a ideia desses satélites criados aí pelo INPE do Brasil é principalmente monitorar o desmatamento da região amazônica, tá? E também, em consonância a isso, observar aí os avanços da agricultura em todo o território nacional. Mas, obviamente, como ele vai estar fazendo aí esse imageamento, né, do território brasileiro, ele vai poder ajudar também, por exemplo, em fiscalizar a região costeira, reservatórios de água, desastres ambientais e tudo mais. Mas a criação dele foi principalmente por conta aí dessa parte do desmatamento da Amazônia, tá bom? Isso é recente, é novo, né, esse ano, e é bem interessante. Os dados vão estar disponíveis não só aí para os cientistas, né, que quiserem analisar, o governo, claro, mas também os usuários interessados, né? Assim como a gente consegue hoje em dia, entrando aí em alguns sites específicos, analisar uma imagem Landsat e tudo mais, né? A gente vai conseguir também observar aí as imagens fornecidas pelo Missão Amazônia, tá bom? Continuando mais um pouquinho no sensoriamento remoto, queria mostrar agora para vocês, então, qual que é a aplicabilidade, né? Então, desse sistema aí hoje em dia. Então, a gente pode usar o sensoriamento remoto
Lembrando que é uma geotecnologia aí do geoprocessamento em várias áreas, né? Na meteorologia, com a previsão do tempo, por exemplo, na geologia, para encontrar jazidas, por exemplo, na agricultura, na área militar, na indústria, na ecologia, com essa parte aí também ambiental, na demografia, para conseguir observar aí o crescimento urbano de uma região e assim por diante. Aqui a gente tem uma ilustração sobre isso. Na verdade, aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver o ano da imagem, mas são duas imagens Landsat. Lembrando que a gente viu que as Landsats elas têm uma resolução um pouco, a gente considera aí de média resolução, né? Mas ela é muito boa aí para as pesquisas ambientais, né? Para as áreas rurais, ela funciona muito bem. Então, a gente tem aí uma imagem, a primeira de cima, de 2009 e a de baixo, de 2006. Não sei se vocês conseguem observar, professores, mas a de 2006, mais ou menos aí no centro delas, deixa eu usar aqui de novo, vou circular para vocês. Nessa região, ela tem muito mais verde do que essa região. Vocês conseguem enxergar isso? Aqui está um pouco mais já desmatado, digamos assim. E é isso que, por exemplo, estudos com os sistemas de informações geográficas nos mostram, né? Todas as áreas que estão em vermelho aqui, nesse mapeamento dessa imagem, que foi feita a partir da imagem, a gente consegue ver aí a rastreabilidade ambiental, quais foram as áreas, né, que foram aí desmatadas em 2009 numa região, certo? Essa é a ideia aí, por exemplo, uma das aplicabilidades do sensoriamento remoto. Tudo bem? Então, tá bom. Agora, a gente vai aí para a aerofotogrametria, que é uma outra geotecnologia muito semelhante ao sensoriamento remoto, só que ela tem uma área um pouco menor, né? Porque ela não está fora do planeta, ela já é o avião que está voando dentro do planeta Terra, porém, é muito mais detalhada as informações, porque a foto vem mais de perto, digamos assim, tá bom? Então, no próximo slide, a gente tem a definição aí de aerofotogrametria. Essa eu vou ler para vocês, que eu acho que ela está bem clara aqui, ó. Técnica de medição planimétrica realizada através de uma câmera fotográfica acoplada a uma aeronave e utilizada para o mapeamento da superfície terrestre. Então, é uma câmera que a gente coloca no avião, né? Ou num drone, enfim, e aí começa a fazer todo o imageamento. É muito interessante que volta aqui para mim, produção. Vamos pensar assim. Quando a gente está num avião, por exemplo, e a gente tenta tirar uma foto, o que acontece? Às vezes, a borda das nossas fotos não ficam meio curvadas. Por quê? Por que fica curvada? Porque o mundo é redondo, né? Porque é uma esfera. Então, quando acontece esses voos aqui, esses planos de voos da aerofotogrametria, teoricamente também existe essa distorção. Por mais que o avião esteja voando plano, retinho, né? A gente vai ter essas distorções na borda. E isso dificulta, por exemplo, para formar um mapa a partir de uma imagem dessa. Então, os planos de voos, eles sempre consideram uma sobreposição entre as imagens, né? Geralmente, se não me engano, de 25% a 30% de área de sobreposta, para minimizar aí esse problema aí da distorção, né, do planeta. E isso a gente chama de ortorretificação. É um tratamento que a gente faz depois que recebe as fotos, né, as imagens aí do avião, justamente para possibilitar a utilização depois dessas imagens para um mapeamento, para uma obra de engenharia, para construir uma estrada de modo mais assertivo, certo? Então, voltando no slide, a gente tem ainda a definição aí do que é uma ortorretificação, processo de correção da sobreposição e ajustes que transformam uma foto em um mapa, tá? Esse processo todo de ortorretificação também é realizado dentro de um SIG, de um Sistema de Informação Geográfica. O IDRIS, por exemplo, IDRIS, que eu falei para vocês, né, que foi lá o cartógrafo, ele é um programinha que faz isso aí também, tá bom? E aí também a aerofotogrametria, a gente tem uma outra característica dela, que além da ortorretificação que é preciso ser feita, a gente tem o efeito estereoscópio. Se a gente for analisar uma fotografia aérea manual, a gente usa um aparelhinho chamado aí estereoscópio, que a gente consegue ver essa área sobreposta em 3D, facilita aí na identificação pelo cartógrafo, enfim, né, pelo geógrafo, de gerar um mapa no caso manual, que também é possível fazer isso. No passado era feito assim, hoje em dia a gente usa técnicas mais avançadas para isso. No outro slide a gente tem um desenho que mostra isso mais ou menos que eu falei para vocês. Então observem que a gente tem aqui duas fotos aéreas, certo? O aviãozinho voando, ó, e essa área do meio
circular aqui para vocês. Esse triângulo aqui é justamente a área de imagiada que foi sobreposta, né? Retirada 2 vezes na imagem. Justamente para evitar aquele problema aí da esfericidade aí da Terra, certo? Então, essa região, por exemplo, é a região sobreposta, tanto em uma em outra, que vai possibilitar depois aí fazer a estereoscopia, tá bom? E a produção do mapa. Os instrumentos que a gente usa para fazer essa aerofotogrametria, assim, principalmente o avião, claro, né, as aeronaves, mas existem outros que a gente pode também usar para isso, tá? A gente pode acoplar uma câmera fotográfica, por exemplo, num VANT, né, que são os veículos aéreos não tripulados, no helicóptero e num balão. Na verdade, o primeiro voo aerofotogramétrico que foi feito foi num balão lá na França, em Paris, na França, né, 1800 e bolinha, enfim, e a partir daí diz que tirou uma foto do alto, que aí foi se desenvolvendo aí essa técnica, né, e hoje a gente usa principalmente o avião. Aqui eu já vou destacar para vocês, né, qual a diferença de drones e VANTs. VANTs, então, como eu falei, são veículos aéreos não tripulados, que no caso do Brasil, a gente considera isso para uso comercial e para pesquisas. Drones, no Brasil, a gente usa esse mesmo, digamos, é o mesmo instrumento, mas quando é drones, é para o lazer, tá? Então, não tem esse viés aí, a gente não precisa pedir autorização, por exemplo, para colocar um drone no ar, para tirar foto e tudo mais, porque é algo mais de lazer, qualquer um pode comprar. VANTs já não, já necessita de uma licença e tudo mais. E é como se fosse esse desenho aí que vocês estão vendo, né? O primeiro desenho aí no centro do slide é um VANT, né? Ou um drone. Uma curiosidade para vocês, não sei se vocês sabem, mas drone é uma palavra inglesa que significa zumbido, se não me engano, alguma coisa assim, por conta aí das hélices, né? Que ele faz esse barulhinho que parece realmente aí um zumbido, um zangão, enfim. Por isso que chamou drone. Drone seria mais um apelido, realmente. Mas aqui no Brasil, a gente diferencia desses 2 modos. Então, agora, para deixar mais correto para vocês, a gente sempre vai falar VANTs, tá bom? Não drones, porque no caso aqui é uma ideia realmente aí de análises mais específicas e científicas, tudo bem? Então, tá bom. Próximo slide, a gente vai ver, então, qual que é a aplicabilidade aí da aerofotogrametria hoje em dia. No caso dos aviões e dos helicópteros, é um custo mais alto, né, extremamente caro, digamos assim, só a gasolina do avião já, né, e o helicóptero, mas é muito usada principalmente para obras de engenharia e urbanismo. Tem esses outros usos também que está aí, mas eu queria realmente destacar a obra de engenharia, geralmente para construir rodovias, represas, linhas de transmissão, gasodutos, a gente usa bastante aí, as empresas, né, usam bastante aí os aviões e a aerofotogrametria. No caso, hoje em dia, com essa, digamos assim, popularização dos VANTs, tá? Isso tem ajudado bastante ao desenvolvimento dessa geotecnologia, né? Principalmente na agricultura de precisão, que eu queria destacar nesse slide para vocês, e tem inclusive uma foto, né, de um VANT sobrevoando aí, monitorando provavelmente uma área de algodão, certo? Então, a agricultura de precisão, ela conseguiu, principalmente aí para os médios, né, e pequenos agricultores, ela foi muito favorecida com o desenvolvimento aí dos VANTs, porque às vezes colocar um avião, né, para monitorar é muito mais caro, tá bom? Para fechar essa parte de aerofotogrametria, eu queria mostrar para vocês um exemplo, né? A gente não tem aqui uma imagem de uma fotografia aérea específica, mas esse processo de fotointerpretação a gente pode fazer também numa imagem de satélite. Então, observe aqui a gente tem aí a imagem de satélite bruta, vamos riscar aqui, que é uma Landsat, né, da área rural. E aqui um mapa gerado em cima dessa imagem de satélite através da fotointerpretação. Isso pode ser feito no computador através de vetorização, né, polígono por polígono, lá a gente coloca e vai mapeando o rio e tudo mais. Pode ser também uma classificação automática no próprio computador, ou a gente pode fazer manual com o uso de estereoscópio. A gente não tem foto para mostrar, mas é como se fosse um binóculozinho que a gente coloca assim, 90 graus, olhando as imagens, tá bom? No digital, são os SIGs aí que ajudam a gente a gerar esse mapa aí todo elaborado, no caso aí de uso do solo. Bom,
Além dessa, a gente vai falar agora um pouquinho do Sistema Global de Navegação por Satélite, o GNSS, que vocês conhecem aí por GPS e conhecem muito bem, que foi o que vocês mais escreveram aí no chat, certo? O GNSS, a gente tem um slide aí com a definição dele, mas refere-se aí à constelação de satélites que possibilita o posicionamento em tempo real dos objetos, tá bom? Então, a gente tem aqui que o GNSS ele pode ser de mão, né, com um erro aí de mais ou menos 2 metros, ou geodésico, que é um pouco mais sofisticado, como se fosse um GNSS Pro, né, para profissionais e tudo mais. E a partir aí de um processo de triangulação entre pelo menos 3 satélites, a gente consegue aí a localização real aí de um objeto. A gente usa bastante o GPS hoje em dia, né? O uso civil dele está bastante difundido aí pelo mundo todo. No próximo slide a gente tem, então, como que o IBGE opera, né, com esse sistema aqui no Brasil, facilitando aí essa interface. O Brasil possui 146 estações espalhadas aí pelo país todo, com suporte aí à utilização dessa geotecnologia, aí tá tecnologia, mas seria geotecnologia, para esses sistemas aí de referências nacionais. O Brasil não tem o seu próprio sistema de posicionamento global. A gente usa o GPS desenvolvido aí pelos Estados Unidos. No próximo slide a gente vai ver justamente isso, que não é só o GPS que existe na vida, né? O Navistar, ou GPS, mais conhecido como GPS, ele é o mais utilizado no mundo, no Brasil a gente usa ele também. Foi desenvolvido lá nos Estados Unidos, principalmente por conta do uso militar. Mas hoje já está difundido aí o sinal para todo mundo usar, né, de modo civil. A União Soviética, no mesmo período que esse GPS foi desenvolvido, que foi lá naquela corrida armamentista que a gente viu agora um pouquinho na história da cartografia, na Guerra Fria, ela desenvolveu o GLONASS, que é exatamente o GPS, só que desenvolvido aí pela Rússia agora, né? Foi desenvolvido na antiga União Soviética, a União Soviética acabou, a Rússia pegou aí o projeto e vai entrar em operação, operação final com todos os satélites, aí, os 24 desse sistema de constelação, em 2011, mais ou menos. Tinha também a ideia de ser de uso militar, mas hoje em dia também está aberto para a população. O sistema Galileu é o GPS da Comunidade Europeia. Esse, sim, foi desenvolvido só para uso civil. Ele é interoperável com os outros sistemas, mas a Europa quis se resguardar, né? Porque como esses pertencem a outros países, se por acaso eles fecham o sinal de novo para usar como militar ou alguma coisa assim, pelo menos eles têm os sistemas deles que eles conseguem também utilizar aí para a sociedade civil, tá? E tem na China o Beidou, que também é um dos mais conhecidos aí, desenvolvido também, ele é interoperável também com os outros sistemas citados, e ele tem um uso mais regional, mas ele também aí está avançando bastante para chegar aí no nível de GPS e tudo mais. Mas ele é um sistema também muito importante e utilizado lá, principalmente no Oriente. Ok? Para fechar essa parte, então, a gente tem a aplicabilidade aí dos sistemas global de navegação por satélite. Então, agora também, a gente não precisa mais falar GPS, a gente pode falar GNSS, que seria a sigla mais correta, né? E a gente pode usar em várias, isso aí acho que todo mundo já tem mais ou menos noção, né? Mapeamentos topográficos geodésicos, aviação, navegação marítima, navegação e localização é muito importante para a gente hoje em dia, né? Monitoramento de frotas, demarcação de fronteiras, agricultura de precisão, entre outros, né? A gente consegue, inclusive, lá nos nossos aplicativos, né, de comida e tudo mais, e de veículos, a gente usa aí o GPS, certo? Então, ele é muito bem utilizado aí, principalmente pela sociedade civil. Para fechar essa parte importante aqui da formação de hoje, eu vou destacar para vocês, então, agora o sistema de informações geográficas propriamente dito. Como a gente viu lá no primeiro slide, ele é uma das geotecnologias, ele faz parte lá do geoprocessamento, mas ele é uma geotecnologia muito importante, né, que ele acaba aí interligando todas as outras, tá bom? Para isso, tem um esquema que ajuda a explicar isso para vocês. Então, na tela, produção, por favor, a gente tem aqui a definição. SIG, Sistema de Informação Geográfica, ou em inglês também, essa sigla é famosa em inglês como GIS, ou GIS, Geographic Information System. Ela é muito utilizada. Então, é um sistema que processa dados gráficos e não gráficos, ou seja, alfanuméricos, né, gráficos, imagens, enfim, não gráficos alfanuméricos, com ênfase em análises espaciais e modelagens de superfície.
Então, a gente tem aqui que o SIG é um sistema. Então, o que envolve esse sistema? Ele envolve a coleta de dados, né, um banco de dados geográficos, um equipamento, seriam os hardwares, né, então, computador, tablet, celular, enfim, o que for. A metodologia, como que a gente vai trabalhar isso? Então, os procedimentos computacionais, no nosso exemplo da farmácia, qual é a equação que eu tenho que criar para o computador para ele me dar os locais que eu preciso instalar a farmácia. Então, qual a metodologia que eu vou criar? Então, essa é a ideia. O software, né, o programa em si, que vai me ajudar a fazer todas essas análises, e o cérebro, né, as pessoas, porque não adianta nada a gente ter todo esse aparato, mas não ter alguém pensando e criando aí toda essa estratégia para poder, o computador não consegue fazer sozinho, certo? Então, o recurso humano no sistema de informação geográfica ele é extremamente importante. Aqui do lado a gente tem alguns tipos de SIG, ou seja, de programinhas, né, de softwares, que ajudam a gente aí a trabalhar essa aplicabilidade aí, localizar os objetos e tudo mais. ArcGIS, por exemplo, é um dos mais famosos, um dos maiores. Spring foi desenvolvido pelo INPE. O GVSIG e o QGIS, se não me engano, ambos são gratuitos. O QGIS eu tenho certeza, o GVSIG eu não me recordo agora. Entre outros, tem uma infinidade. O Idris, que eu falei para vocês também, né? E assim por diante, tá? No próximo slide, a gente tem uma definição mais ou menos também disso, um esquema, que acho que vai ficar também fácil. Então, a gente tem todos os dados de entrada. O que eu posso colocar no meu sistema SIG para eu gerar o que eu preciso? Eu posso colocar tabelas, eu posso colocar dados analógicos, ou seja, um mapa impresso, aí eu vetorizo esse mapa, eu digitalizo esse mapa, digamos assim, né, para ele se transformar em um dado que eu consiga fazer análises, né, digitais, como, por exemplo, a fotinho de baixo, já são dados digitalizados, certo? Imagens de satélite e fotografias aéreas, que a gente já viu aí hoje mais cedo, certo? A gente consegue colocar tudo isso dentro do SIG e como saída, ele vai lá, processa, né, faz uma mágica e uma bruxaria, digamos assim, e a gente tem como resultado relatórios, a gente tem mapas prontos, né, ou dados digitais que a gente pode sobrepor e tal. O WebGIS, geralmente, que a gente vê na internet, ele trabalha nesse sentido, né? A gente já tem as informações ali prontas só para analisar e interpretar. E dados estatísticos, certo? A gente consegue modelos digitais 3D também, a gente consegue nesse sentido. Enfim, é uma infinidade aí de respostas com esses dados de entrada. Lembrando que todos os dados de entrada necessariamente têm que estar georreferenciados ou devem ser georreferenciados para conseguir a gente ter aí as respostas dos dados de saída, ok? Muito bem. Para fechar essa parte dos sistemas, então, de informação geográfica, eu queria só destacar que uma característica básica dos sistemas é uma matriz de correlação que existe entre linhas e colunas que permite aí o computador fazer toda essa álgebra e essas análises para a gente. No próximo slide, a gente tem isso aí desenhado para vocês. Então, vamos voltar na farmácia, né, para ficar didática. Cada linha seria, por exemplo, uma farmácia diferente, certo? E aí, as colunas seriam as características dessa farmácia. Então, uma coluna, o endereço dela, a outra, se ela está perto de uma grande avenida, sim ou não, se ela está dentro de um shopping center, sim ou não, se ela está perto de um hospital, sim ou não, e assim por diante. Todas as características relevantes para a nossa análise ficam em colunas e as linhas são as informações principais, digamos assim. E aí a gente consegue trabalhar com uma série de camadas juntas, né, que a gente chama de layers, ou camadas propriamente dita, sobrepondo as informações e tendo aí as análises geográficas mais apuradas e detalhadas e aprofundadas. É isso, essa parte. E antes de eu falar aplicabilidade, eu vou perguntar para vocês, na verdade, né? O que vocês acham, né? Qual é a aplicabilidade, então, além de localizar farmácias, né, que é o exemplo que eu estou usando aqui o tempo todo, que um SIG pode ajudar a gente? Então, também aí 2 minutinhos para vocês.
aí, Lu? Professora Gisele, muita coisa, o pessoal está participando bastante. A professora Cláudia colocou o Google Earth. A professora Priscila colocou o Waze, mapeamento das residências. A professora Thaís, localizar minérios, localizar áreas vulneráveis nos solos. A professora Celina, sensoriamento remoto. E, para fechar, o professor Tiago, mapeamento do bairro dos estudantes. Ah, legal, professor Tiago, é isso mesmo. Ele serve para fazer esses mapeamentos, ele serve para todas essas outras utilidades que vocês falaram. A gente tem aí um resuminho no próximo slide de algumas outras aplicabilidades. A maioria vocês falaram, né? Mas só para citar aqui, então, planejamento de custos e investimentos é possível, planejamento territorial, uso de aplicativos de carro, comida e localização, esses aí a gente usa direto, né? Principalmente aí na pandemia. Previsão de fenômenos climáticos e meteorológicos, a gente não pode esquecer. Simulação de impactos econômicos e socioambientais, produtos cartográficos diversos, então cartas hipsométricas, isotermas, isoietas, cartas clinográficas, perfis topográficos e assim por diante, assim vai. E o geomarketing. O geomarketing é justamente a localização das farmácias que eu falei para vocês. O nome correto aí desse estudo que eu estava comentando, né, no mercado de trabalho, a gente chama de geomarketing, tá? Que é a localização aí, né, do melhor local. A gente chama isso de geomarketing, tá bom? É isso. E agora, Lu? Agora nós vamos aplicar tudo isso que a professora Gisele falou, né, dentro da cartografia escolar. Nós vamos pensar, né, todo esse sistema de informação geográfica dentro da cartografia escolar. Porque a gente sabe, né, como que essa cartografia digital está relacionada também com as atividades e com as habilidades e competências que o currículo nos traz. A gente sabe, né, que ao final do término do ensino médio, a gente espera que o nosso estudante, ele, através, né, dessas aulas que vão trazendo para ele essas informações, ele consiga aí desenvolver o interesse e principalmente, como falou o professor Tiago, né, pensar o seu entorno, pensar a região que ele mora, a região que a escola se encontra, o bairro onde eles estão, né? Então, através dessa alfabetização cartográfica que se inicia lá no ensino fundamental, nos anos finais, que ele possa aprimorar e desenvolver aí no ensino médio. E isso vai ajudar também, futuramente, conhecendo, né? Eu estou aqui, eu sou professora de sociologia, eu estou encantada, né, com esse desenvolvimento, com todo esse conhecimento que a gente trouxe aqui para vocês. Imagina o nosso estudante. Então, um estudante do ensino médio, né, participando dessa aula, tendo todo esse conhecimento, isso vai criando nele, como a gente colocou, essa abertura ao novo, a curiosidade de aprender, e pode aí gerar, né, futuras profissões relacionadas a isso, né, professora Gisele? Porque ele precisa ter um pouquinho desse conhecimento, né, para que ele consiga compreender melhor a sua realidade, para interpretar os mapas, né, que é um pré-requisito para quem pretende atuar nessa área, nesse campo, né? Então, para a gente entrar um pouquinho nessa questão da cartografia escolar, a gente trouxe uma perguntinha para vocês, né, uma interação. Quais são os elementos de um mapa? Lembra, nós fizemos uma TPC o ano passado, a gente trabalhou de uma forma um pouco mais superficial, todo esse movimento aqui, que a gente acabou aprofundando nessa TPC de hoje. Mas a gente lembra aí, né? Quais são os elementos básicos de um mapa? Um minutinho pra gente. Me busca lo mío, por lo mío siempre me la bebió. Saben que me busca lo mío, yeah. Castigaste y nunca pido recibo. Ahora me busca lo mío. Valenciaga las tenis las comimos chino y no le cambiamos el chino. Ahora me busca lo mío. De fronte porque por esto yo me jodío. Voy a mantenerme todo el tiempo prendido. Tratar de apagarme la movie, ninguno ha podido. Me siento bendecido. Me cambian el tempo del beat, nunca me salgo fuera de ritmo. Cada tema que suelto es un himno. Es que me puse pa' mí. No fue que me llené de egoísmo. Tú estás chapeada hasta el money. Y ahora soy más maceta que cuando pobre. Hay que llenar más de dinero el bote. Essa é fácil, né, gente? A maioria aqui colocou, né, pra gente lembrar a legenda,
o relevo, escala, título, clareza, né? Fonte, orientação, cores, projeção, orientação, projeção cartográfica. Então, a maioria, né, trouxe aí para nós esses elementos fundamentais que não podem ser esquecidos. Professora Gisele? Queria só fazer um comentário antes dela passar o gabarito, né? A maioria aí acertou, claro. Mas observem o mapa na tela, produção, se puder deixar o mapa. Esse é um mapa antigo de São Paulo, no período aí da época da imigração paulista, né? Queria chamar a atenção para vocês para os contornos, né? Que estão bem, assim, complicados, né? Estranhos, não é o que a gente está acostumado a ver para o estado de São Paulo. E eu sei que vocês não conseguem ver a legenda desse mapa, mas essa parte que está mais em verde, né? O oeste paulista, ela está aqui no mapa como terrenos despovoados, que na época o café não tinha nem chegado aí nessa região ainda, né? Um mapa de 1886, mais ou menos. Para vocês verem, então, realmente como que a cartografia evoluiu, né? E a expansão urbana também, né? Só um comentário aí, mas qual que é o gabarito, então, aí do mapa? Vamos lá, nós listamos aí 7 elementos, né? Que são os elementos desejáveis dentro dessa leitura do que precisa ter um mapa, que é o título, a fonte, a legenda, a orientação, o sistema de projeção, a escala e as coordenadas geográficas. Então, a gente entende, né, que a orientação, a projeção, a escala e as coordenadas geográficas fazem parte aí da cartografia sistemática. E o título, a fonte, a legenda vai fazer parte aí da cartografia temática, que é o que a Gisele vai aprofundar um pouquinho mais para a gente aí, a cartografia sistemática e a temática. Isso, então agora a gente vai pegar essa cartografia escolar, eu vou relembrar esses temas aí tão importantes da cartografia, né, sistemática e temática, e fazer o link com o SIG, né, como a gente consegue introduzir aí o SIG na sala de aula aí com essa parte. Então, no próximo slide, a gente tem a definição de cartografia sistemática, também chamada de cartografia de base, né, ou seja, são todos aqueles elementos dos mapas que podem ser traduzidos fundamentalmente por relações numéricas. Então, a altitude, as coordenadas geográficas, a orientação, quando a gente tem graus, né? Forma dos países, exatamente, quando a gente tem o delineado correto do país, a gente tem um lat-long, né? Em cada acidente geográfico, digamos assim, certo? Então, isso tudo faz parte aí da cartografia sistemática. Quem geralmente constrói essa cartografia é um engenheiro cartógrafo, não é um geógrafo, né? É um engenheiro cartógrafo que faz essa base, que aí o geógrafo atua em cima dela, né? Produtos da cartografia de base, então, o mais conhecido aí é as cartas topográficas, e a gente vai ver aí um exemplo dela no próximo slide. Então, a gente tem uma carta topográfica, né? Carta, só chamando a atenção aí, principalmente para os outros professores, é um pouco mais detalhado, digamos assim, na escala do que um mapa, por isso que a gente chama de cartas, tá? Então, essa carta topográfica, a gente tem aí a representação detalhada da superfície terrestre, né? E ela é utilizada principalmente no planejamento territorial, né? Criação de estradas, represas, como a gente viu também na aplicabilidade aí de outras geotecnologias, a carta topográfica ajuda bastante nisso. As curvas de nível, por exemplo, são umas características assim marcantes das cartas topográficas, né? Quanto mais pertinho uma curva da outra, significa que o terreno é mais íngreme, mais montanhoso, e quanto mais afastado, a gente está mais próximo aí de um vale, como está tentando aí mostrar aqui de novo no desenho. Então, aqui as curvas, essas aqui são tudo curvas de nível, né? Então, essas aqui, ó, mais pertinho, então são montanhas, e mais afastado aqui, ó, são vales. Acho que aqui tem até um rio, ó, não dá para ver direito, mas aqui é um rio, certo? Essa é a ideia. Como é que a gente relaciona isso com o SIG? No próximo slide, para um aluno fica muito mais interessante, por exemplo, se a gente associar num SIG um modelo digital de terreno, que é como se fosse uma imagem de satélite com numeração de altitude, tá? E essa carta topográfica que eu acabei de mostrar de vocês. A gente consegue cruzar esses dois no sistema e a gente tem uma representação em 3D, como mais ou menos aí nessa imagem que a gente vê. Isso, na educação, vai facilitar a compreensão dos estudantes. Às vezes, eles não conseguem ver essas linhas que eu mostrei para vocês e conseguir enxergar uma montanha ali, né? Mas a partir do momento que mostra, né, uma representação em 3D com as linhas em cima, ele vai começar a passar a interpretar a carta topográfica mais facilmente. Então, ela facilita aí, no caso, a educação. No mundo profissional, essa parte aí de representação em 3D ajuda bastante aí nas pesquisas submarinas e geológicas. Já a cartografia temática, né, a gente destaca aí que
a gente usa ela em cima da cartografia de base, né? E aí a gente trabalha com temas específicos. Então, vegetação, uso do solo, estradas e assim por diante. A legenda é muito marcante na cartografia temática, né? Sempre aí utilizando pontos, retas ou polígonos. E ela trabalha aí com 3 variáveis. Isso foi super explicado na ATPC de 2020, eu só realmente estou dando uma pincelada aqui. Então, a gente trabalha com as variáveis visuais, com as variáveis contínuas, né? Que são aquelas que, por exemplo, mapa hipissométrico, então as altitudes, elas seguem uma continuidade. Por isso que a legenda nas variáveis contínuas são grudadas uma na outra. Mapas de chuva, né, pluviométricos, também têm legendas grudadas. Já variáveis discretas, as legendas ficam separadas, porque a ideia é justamente diferenciar os fenômenos. Então, assim, não necessariamente porque a gente tem um clima tropical em uma região, do lado tem que ter um clima subtropical. Não tem uma lógica específica com isso. Então, por isso que a gente quer diferenciar por cores e a gente usa, por exemplo, aí também as caixas separadas na legenda, tá? A cartografia temática, como é que a gente associa ao SIG? No próximo slide a gente pode ver. O SIG, ele ajuda a gente a justamente construir esses mapas digitais, certo? Então a gente pode pegar uma imagem de satélite, como a gente viu, e vetorizar, né? Se fosse aí no analógico, igual eu fazia quando criança, né? Pega um mapa e pega o papel vegetal e copia por cima. Isso se chama no digital de vetorização. Então dá para fazer isso, né? A vetorização. E também dá para fazer uma série de outras análises, construindo aí mapas políticos, físicos, climáticos, pluviométricos e assim por diante, certo? Então, o SIG também dá para ser associado à cartografia temática. Então, nós chegamos ao momento de associar tudo isso que nós falamos aqui na TPC de hoje, na formação de hoje, nos materiais da SEDUC. Então, a gente fez um pequeno recorte por série, né, por ano série, trazendo aí aonde que a gente encontra a utilização dessa alfabetização cartográfica que o nosso estudante precisa ter. Então, percebam, né? No próximo slide, nós vamos trazer aí uma situação de aprendizagem em geografia, porque é no início lá do 6º ano que os nossos estudantes vão ver a fundo essa alfabetização cartográfica e depois, né, vai ser retomado na primeira série do ensino médio. Percebam que nessa situação de aprendizagem, todas as atividades propostas estão voltadas aí para essa alfabetização cartográfica. Então, vai trazer aí a cartografia como tema principal, né? E suas tecnologias e trazendo aí a curiosidade desses estudantes, trazendo toda essa explicação e esse entendimento da cartografia. Quais são as habilidades, então, do ensino fundamental que estão relacionadas? Então, a gente fez uma seleção aqui, depois o material vai ficar disponível para vocês olharem de uma forma devagar, né? Mais calmamente. Então, no 9º ano, nós também vamos ter, estou vendo aqui um errinho de anos iniciais e anos fundamentais, tá? Depois a gente arruma para vocês. Dentro dessa situação de aprendizagem, nós temos aí 7 momentos, 8 momentos. No 2º momento, que vai ser na atividade 2, pede essa habilidade do nosso estudante, né? A análise dos mapas. Então, ele precisa ter essa alfabetização cartográfica desenvolvida, que começou lá no 6º ano e está cobrando ele aqui novamente no 9º ano. Então, aqui temos as habilidades que estão relacionadas com o fundamental em história. Então, veja, né, como a nossa área de humanas é complexa e que um conhecimento leva ao outro e que eu posso utilizar aí nos 4 componentes. A próxima situação de aprendizagem que a gente está trazendo aqui está dentro do componente de sociologia. Né? Lá na 2ª série do ensino médio, quando a gente vai trabalhar a questão da diversidade social brasileira, nós temos aí que observar, analisar um mapa, para que o nosso estudante consiga ver como essa diversidade brasileira acontece, né? Pensando num mapa do Brasil, aonde que eu consigo enxergar tudo isso. Então, vejam, são habilidades que elas vão sendo cobradas e desenvolvidas e aprimoradas aí em todas as séries, né, e nos segmentos também. Então, aqui a habilidade que está relacionada do ensino médio com a sociologia, a gente tem 2 aí que estão no 1º bimestre. E em filosofia também a gente consegue visualizar, né, essa questão da alfabetização cartográfica, trabalhando aí o tema maior, os impactos do capitalismo no mundo contemporâneo. No 4º momento, vai trazer aí a ciência e a tecnologia, né? O capitalismo e o socialismo, que foi quando a Gisele comentou aí a questão da Guerra Fria, né? Corrida armamentista, exatamente. Que é nesse momento aí que a gente consegue enxergar. E ele precisa ter esse conhecimento prévio também.
A habilidade aí do ensino médio em filosofia que está sendo trabalhada é a habilidade 3, que traz aí para nós toda essa relação, né, que a gente está buscando aí. Então, a gente tem aqui algumas diferenças dentro da perspectiva do novo ensino médio, que trabalha também essa temática na história, na geografia, na sociologia. Então, perceba, né, que uma habilidade, um tema que a gente desenvolve, a gente consegue trazer ele para todos os componentes, principalmente da nossa área, né? Então, desenvolver essa habilidade da alfabetização cartográfica, ela não vai ser usada só na geografia. E a gente já viu aqui, né, que no nosso cotidiano, na nossa vida, a gente está o tempo todo buscando nos localizar e nos desenvolver aí no espaço, né, professora Gisele? Correto, Lu. Gente, a gente vai ficar 2 minutinhos a mais por conta que a gente demorou um pouquinho para entrar e eu só queria dar o desdobramento para vocês e a gente encerra, tá bom? Peço desculpas, mas é bem rápido. No desdobramento, é interessante para vocês, no próximo slide, por favor, produção, vocês se familiarizarem, navegarem aí em algum dos SIGs, né? A gente tem aí um visualizador, um WebGIS, uma geotecnologia, que é o Google Earth. Não sei se vocês já exploraram ou não, mas eu acho que vale super a pena vocês pegarem um momentinho para isso. E o QGIS, que é um software de geoprocessamento, um SIG gratuito que dá para baixar. No próximo slide eu quero deixar para vocês aí, tem o tutorial, né, de como baixar e algumas aulas para quem quiser aí se aventurar, montar um mapa. E também tem um tutorial do Google Earth de como trabalhar em sala de aula com o Google Earth, né? É legal que os estudantes também explorem esse material, né? Então, a ideia do desenvolvimento é vocês criarem uma sequência didática, né? Professores de geografia principalmente, mas os outros professores tentar encaixar de alguma forma esse conhecimento na área de vocês, certo? O Google Earth, por exemplo, é algo que dá para super encaixar em todas as áreas aí e vale a pena então navegar aí nessa plataforma nova que eu acho bem interessante. Detalhamento maior sobre a alfabetização cartográfica, né? Então tem aí o link da ATPC de 2020 que desenvolve bastante aí essa parte. E aí eu deixo para vocês algumas bibliografias bem detalhadas. Aí a gente tem o Marcelo Martinelli, que, por exemplo, é um ícone da parte da cartografia temática. E tem muitos outros aí geógrafos relacionados principalmente aos sistemas de informação geográfica, né? Então tem uma bibliografia gigante aí de professores da USP e tudo mais. Se vocês quiserem dar uma olhada ou aprofundar nessa temática, tem aí 2 slides só de referências bibliográficas sobre a temática. É isso, pessoal. Agora eu deixo a avaliação para vocês. Se vocês gostarem, escrevam. Eu sei que foi um pouco corrido agora no final, mas espero que tenha ajudado vocês aí ter atualizado nessa parte da cartografia. E é isso, eu agradeço, né? E até em uma próxima TPC. Um bom dia para todo mundo, obrigado pela paciência. A gente passou um pouquinho rápido, mas por conta do tempo. Espero que vocês tenham aproveitado. Coloca aí a avaliação para nós, vai ficar aberto um pouquinho ainda, a gente vai sair do ar, mas a avaliação continua aí para a gente ter um feedback de vocês. Boa semana para todo mundo e até a próxima formação. Tchau, tchau.